Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade. Com entrevistas, pergunta dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo o advogado e pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Bruno Mendes, que por 10 anos liderou a Liga Universitária da sua igreja e atualmente lidera o Ministério de Jovens da Lagoinha Mineirão. Ele vai conversar com a gente sobre o tema O Jovem Cristão e a Universidade. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo. É um prazer para nós tê-lo aqui conosco, viu? Obrigado, a alegria é minha. Bom, Bruno, por 10 anos você liderou a Liga Universitária. Sim. Então conta pra gente um pouquinho o que é a Liga, como ela surgiu, qual o trabalho que a Liga tem feito. Bom, a Liga surgiu lá em 2001. O pastor Leozão, à época, ele identificou essa necessidade de ter um trabalho voltado para os universitários. Porque até hoje, desde aquela época até hoje, a gente vê que o universitário ele precisa de um trabalho voltado para ele. Eu penso que muitas igrejas hoje erram porque não dão a atenção para o universitário que deveriam dar. Porque é um ministério muito específico, é uma realidade de vida muito específica. Então, o pastor Leozão identificou lá atrás, junto com o pastor Richard e outros, que havia essa necessidade de ter algo voltado para eles, que cuidasse um ministério que cuidasse dos universitários. Então, surgiu a Liga, na época ela chamava Aliança Universitária. Então, surgiu com esse propósito de capacitar o universitário para que ele possa ter um período na faculdade, um período saudável, um período frutífero, né, onde ele possa dar um bom testemunho, e edificar outros também na faculdade. Então, desde 2001 até hoje eu não estou mais à frente do ministério, mas esse DNA continua, né, de cuidar do universitário, de capacitar o universitário para que ele seja um cristão frutífero mesmo lá na faculdade que ele está e que também ele possa ser um cidadão, se formar como um profissional que vai ser guiado pela cosmovisão cristã, pelos valores do reino. Né? Então, esse é o foco, essa é a razão de ser da Liga, né, e da antiga Aliança Universitária e hoje a Liga Universitária. Ótimo. Mas por que fazer esse trabalho, Bruno? Quando o jovem cristão chega na universidade, qual o cenário que ele se depara? Hoje, lamentavelmente, a gente vê que o universitário, quando ele chega, ele se depara com um ambiente que é muito hostil à fé cristã. O que é curioso, porque se a gente for olhar a história, as principais universidades do mundo foram fundadas por cristãos. Né? Foram cristãos que fundaram com o propósito de conhecer mais, seja a criação, seja o próprio homem como criação de Deus, ou a natureza, ou as relações humanas. Então foram cristãos que fundaram as grandes universidades, Harvard, a Universidade de Amsterdã, Princeton e todas outras. Nós vemos na história, nos registros, que o propósito era exatamente esse, conhecer mais a Deus, conhecer aquilo que Ele fez. Mas hoje, algo se perdeu, né, nesse caminho, e nós vemos que hoje o ambiente é completamente hostil. A gente vai numa universidade hoje, a palavra de Deus ela é muitas vezes ridicularizada, os valores do reino eles são tidos como atrasados. Os próprios cristãos, hoje eles são como que um peixe fora d'água, né? E eles deveriam ser quem está ditando mesmo o conhecimento ou conduzindo a construção do conhecimento ou de alguma forma influenciando, mas hoje são peixes fora d'água, eles são alguém que está fora do contexto, fora da realidade, né? Porque o ambiente hoje é muito voltado para o naturalismo, né, para o ateísmo, como se a fé cristã não tivesse um espaço, né, os princípios bíblicos não tivessem vez nas grandes discussões, nas grandes conversas. Então, de fato, é um ambiente complicado, né, um ambiente que exige mesmo uma atenção do universitário e da própria igreja, para que isso seja algo mais natural, mais sadio para o cristão que está ali. Né? Ótimo, Bruno. Eu tenho aqui alguns dados de algumas pesquisas e elas demonstram que 66% dos jovens deixam de frequentar a igreja por pelo menos um ano, entre 18 e 22 anos. Quase metade deles alega que a faculdade contribuiu para a sua saída da igreja. Você viu isso realmente acontecer durante esse trabalho? E o que leva o jovem a abandonar?
De fato, isso acontece. Agora, o que eu acho mais trágico é que muitos continuam na igreja, mas estão com o pensamento completamente comprometido. Se tornaram relativistas, se tornaram apenas frequentadores de igreja, mas não estão mais vivendo a fé como deveriam viver. E, de fato, muitos se desviam. Eu creio, Alexia, que o grande problema está na preparação do universitário, do cristão universitário. Porque hoje a gente vê crescer no nosso país uma fé cristã que muitas vezes é baseada no sentimento, ou muitas vezes baseada só na experiência. E é uma fé que, na universidade, ela não vai ser sustentada. Porque a universidade vem com filosofias, vem com conceitos, vem com pensamentos contrários à fé, à palavra de Deus. Então, o universitário que se baseia apenas na sua experiência ou no seu sentimento na faculdade, ele vai ser presa fácil. E eu penso que é isso que tem acontecido. Os universitários, eles estão ingressando na faculdade sem o preparo necessário, sem apologética, sem cosmovisão, sem conhecimento bíblico profundo. E quando ele se depara com argumentos, com professores que conhecem muito das suas áreas, professores ateus que defendem o ateísmo com muita lógica e com muito fundamento, eles não têm argumento, eles não têm força contra aquilo. Então, eles acabam sendo presa fácil e são levados por esses pensamentos. Então, uma das razões, como eu falei no começo, da Liga existir é exatamente isso, é preparar o cristão para estar numa universidade. Porque sem essa preparação, de fato, isso tem acontecido. Não só no Brasil, mas a gente vê números muito parecidos no mundo inteiro, que dizem que o índice de crentes que se desviam no período da faculdade é muito alto. Então, é uma preocupação da igreja, mas eu creio que é um investimento, que é a preparação, que é o cuidado, isso vai fazer a diferença. E um jovem cristão, pastor Bruno, que ele quer preservar a sua fé, quais posturas ou quais atitudes ele deve tomar para que a sua fé em Deus ela não seja comprometida no ambiente acadêmico? Sim. Eu acho que o importante é o cristão que entra na universidade, ele entender que a universidade é um campo missionário. Se ele entende aquilo como uma missão, ele muda completamente a forma de agir. Porque nenhum missionário vai para um país distante sem conhecer a cultura, sem conhecer os ídolos daquele povo, sem conhecer como funciona a mente e o pensamento daquele povo. A universidade é um campo missionário. Então, o universitário, quando ele vai para a faculdade, o cristão, quando vai para a faculdade, ele precisa entender isso. Eu preciso conhecer para onde eu estou indo, eu preciso me preparar para levar o evangelho, assim como um missionário para um outro país, levar o evangelho para a língua daquele povo, para a realidade daquele povo. Então, claro, o universitário ele precisa de muita oração, muita vida devocional, vida com Deus, leitura bíblica, tudo isso que todo cristão precisa colocar em prática para o universitário é fundamental. Mas também essa preparação, o estudo, conhecer o que os colegas universitários estão lendo, quem é que dita o pensamento, as filosofias, o que é que está por trás da universidade, do pensamento que domina a universidade. Então, o universitário que quer ser frutífero, que quer fazer a diferença, ele tem que estar alinhado com essas ideias. Ele precisa conhecer e se preparar adequadamente para que ali dentro ele faça a diferença, ele dê frutos, e é possível fazer isso. Nós vemos muitos jovens fazendo isso. Esses grupos, como a Liga Universitária, eles desenvolvem ações evangelísticas no campo. Sim. E, na verdade, essas ações, elas enfrentam alguma resistência? Como tem sido o desenvolvimento dessas ações evangelísticas? Quais são os obstáculos para que elas aconteçam? Como que é isso dentro do campo? De fato, tem muita resistência. A gente vê muitas faculdades, principalmente as públicas, que defendem a laicidade do Estado e, por isso, não apoiam não dão nenhum tipo de apoio para os universitários. Mas faculdades particulares também, da mesma forma. Eu acho que o grande problema não seria nem tanto a resistência, que ela existe e muitos clubinhos, como a gente chama, eles não conseguem espaço, eles não conseguem fazer suas reuniões, eles não conseguem. Mas eu acho que o grande problema não é nem a resistência, é a indiferença, porque não é dado o devido valor. A universidade não consegue reconhecer hoje o trabalho como relevante. Quando alguns grupos propõem debates, propõem diálogo com a universidade ou com alguma área específica do conhecimento, tentando apresentar a palavra de Deus como uma resposta viável, e muitas vezes nós sabemos até mais viável do que a resposta que a faculdade dá, não encontra espaço. Porque parece que é uma coisa meramente subjetiva. Não, isso é a sua fé. Isso é o que você pensa, a gente não vai trazer isso para uma discussão, a gente não pode promover isso ou permitir esse tipo de conversa num seminário. Então, eu acho que além dessa resistência que existe, sim, a universidade ainda não consegue ver, e creio que falha nossa como cristãos, não consegue ver o valor da palavra de Deus ser colocada no debate, ser colocada como resposta para os problemas que nós enfrentamos. Porque é isso que a faculdade está buscando, resolver os problemas, discutir o que está acontecendo.
mas a palavra de Deus ela tinha que entrar. Eu acho que um cristão preparado ali dentro, ele tem condição de fazer isso. Levar um conhecimento, levar uma resposta, levar uma alternativa. E essa barreira que a gente precisa romper, além da resistência, mas também essa indiferença. O que você sugere, então, para esse jovem cristão que tem enfrentado resistência ou indiferença na universidade? Como fazer para que a universidade valorize essas ações? Eu acho que isso parte muito do testemunho, claro, né, da influência que ele tem ali, como um bom aluno, como um aluno realmente envolvido, mas também apresentando respostas e conteúdo plausível para a realidade que nós vivemos. Porque, como eu disse, se a nossa fé, se a fé de um cristão na universidade ela é baseada apenas no sentimento, na experiência, eu não tenho como propor algo, eu não tenho como apresentar algo no campo da psicologia ou da sociologia, ou, enfim, qualquer área, do direito, enfim. Eu preciso conhecer profundamente a minha área e preciso conhecer profundamente a palavra de Deus, porque se nós começarmos a apresentar, e hoje a gente vê isso acontecer, mas as pessoas, os universitários cristãos produzindo conteúdo sério, conteúdo relevante, baseado em princípios da palavra de Deus, assim as portas elas vão se abrindo automaticamente. A faculdade começa, de alguma forma, a pelo menos dar um ouvido, a fé cristã deixa de ser aquilo não, meio atrasado, isso já passou, a fé é para as pessoas que precisam de uma muleta, como muitas vezes eles dizem, e passa a ver como algo que realmente pode ter sentido, que pode apresentar um caminho, né? Então, eu acho que o cristão, ele entendendo isso, voltando à questão do missionário, entendendo que ele é um missionário e que ele tem um compromisso com a sociedade, com a palavra de Deus, de levar a palavra nesse aspecto, eu creio que passa por isso, né? E assim a gente vai começando a mexer um pouquinho com a estrutura. Essa questão que você falou do bom testemunho é importante, né? Às vezes um jovem cristão que vai conversar com a coordenação sobre ações evangelísticas, mas a nota é bem ruim, ou é o pior aluno da sala, não tem nenhum tipo de credibilidade, Só né? fica no clubinho, não frequenta a aula, aí o efeito é contrário. É, né? Exatamente. Bom, Bruno, você também é pastor e advogado, né? Sim. Então, qual tipo de orientação você daria para, às vezes, um jovem que tem sofrido perseguição religiosa? Às vezes, a gente sabe que isso pode acontecer, né? acontece. Como lidar com isso? O que fazer? Sim. Vou responder como pastor e como advogado. Ótimo. Porque a perseguição, ela vem. Né? A palavra de Deus fala, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. Sempre que nós entramos na universidade ou em qualquer meio e nós nos apresentamos como cristãos ou seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, a perseguição ela vai acontecer. Então as pessoas vão observar a nossa vida, observar a nossa caminhada, observar o que nós estamos fazendo e nós seremos, sim, perseguidos nesse aspecto. Então, com relação a esse ponto, eu acho que o cristão ele tem que se alegrar. Jesus disse isso. Né? Ele tem que se alegrar por estar sendo perseguido por causa da palavra, porque significa que ele está dando fruto. Mas existe um outro tipo de perseguição, que é quando começa a influenciar ou atrapalhar na própria instituição, ou seja, um professor que persegue e que dá notas ruins porque um aluno é um cristão e defende abertamente sua fé, ou o cristão que deixa de ter acesso a algo da universidade, a algo que outros alunos têm, porque ele é um cristão, porque a sua visão de mundo é essa, aí sim ele precisa procurar uma ajuda de um advogado, procurar ajuda, talvez, do DCE, se o DCE tiver essa consciência nesse sentido, mas ele tem que tomar medidas, porque nós não podemos concordar passivamente com a violação dos nossos direitos, como estudantes, como universitários, nós não podemos ser preteridos em nenhum aspecto por conta disso. Existe também a ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, que também faz um serviço muito legal e presta um auxílio, produz muito conteúdo nesse sentido, que eu acho que vale a pena também conhecer e se envolver. Mas o pensamento é esse, a perseguição vem, mas isso não pode fazer com que nós nos tornemos passivos e aceitemos qualquer tipo de violação ou de limitação de direitos. Aí sim tem que procurar, se for o caso, até mesmo a justiça, porque são direitos, né, e a gente tem que estar atento a tudo isso também. Durante esse trabalho, Bruno, você viu testemunhos marcantes, impactantes? Você poderia compartilhar algum com a gente? Sim. Olha, eu vi vários testemunhos, a gente presencia Deus agindo de forma muito poderosa, né? Poderia citar vários casos, conversões e experiências com Deus e Deus movendo na universidade. Mas eu vou te responder de uma forma um pouquinho diferente, eu vou te contar algo que Deus está fazendo na cidade, que eu creio que é algo que tem enchido meu coração de alegria e que eu acho que tem sido muito edificante para todos nós. Aqui em Belo Horizonte existe um movimento hoje chamado Conexão, que é a união dos movimentos universitários. Então, estão unidos no Conexão a Igreja Batista da Lagoinha, a Igreja Batista Central, a Igreja Batista Getsemane e vários movimentos como Dunamis, Intervalo com Deus, clubinhos da UFMG,
E nós temos visto a mão de Deus conduzindo esse processo, de modo que hoje nós temos buscado e creio que conseguido falar a mesma língua nesse trabalho de evangelização das universidades, no movimento estudantil em Belo Horizonte. Então eu creio que isso é algo assim algo que nós oramos muito durante muito tempo, para que Deus derrubasse barreiras, para que a gente pudesse caminhar como um povo, né? Um povo com um propósito, com a mesma missão dentro da universidade. Então eu creio que o de mais precioso que nós temos visto Deus fazer de uns 2 anos para cá, especialmente em Belo Horizonte, é isso, é essa união, os movimentos caminhando juntos, um somando com o outro, um entendendo que é forte num ponto e pode somar onde o outro grupo não é tão forte, e assim a gente está conseguindo uma unidade muito legal. Eu creio que isso é algo que Deus começou a fazer e que nós ainda vamos ver frutos no futuro, né? Então, eu acho que como um testemunho, eu acho que isso é o que tem enchido mais assim o nosso coração de alegria. Legal. Bruno, para finalizar, você falou um pouquinho do estudo da defesa da fé, né? Que é algo que a gente chama de apologética. Você poderia citar nomes ou livros, materiais, né, para esse jovem que está nos assistindo hoje, que ele poderia buscar esses recursos? Sim. E aí você finaliza a sua frase, por favor. Legal. Nosso tempinho está acabando. Com uma mensagem para esse jovem que às vezes está sem esperança ou às vezes está, né, desmotivado na universidade. Legal. Por favor. Bom, a gente tem, graças a Deus, muito material disponível, né? Eu fico imaginando, às vezes, alguns anos atrás, o cristão na universidade ele não tinha assim, tanto apoio, ele não tinha tantos recursos, né? Mas hoje a gente tem muito. Um cristão que está começando na universidade, está enfrentando algumas lutas, mas nunca teve acesso à apologética, à cosmovisão, existem alguns livros bem básicos, né? Por exemplo, básicos que eu digo no sentido de serem mais introdutórios, né? John Stott tem vários livros, Porque Sou Cristão, né? Nós temos Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Tem um livro de apologética que eu indico muito, que eu acho que ele é muito bom, que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler e do Frank Turek. E vários outros desses autores também, nós temos muito conteúdo importante que pode ajudar a ir formando a base. Mas temos outros livros mais avançados, aí a gente teria William Lane Craig, por exemplo, Apologética Contemporânea, Apologética para Questões Difíceis da Vida, o próprio Alistair McGrath também tem vários livros nessa área, mas aí para quem já está caminhando um pouquinho mais, tem a Nancy Pierce com Verdade Absoluta e com E Agora Como Viveremos. Creio que esses são alguns livros, a gente poderia falar aqui o programa inteiro só de livros, né? Porque são muitos, graças a Deus a gente tem esse conteúdo em mãos. Mas deixando a mensagem assim, para o universitário, especialmente para as igrejas, eu acho que isso tem que ser visto com um carinho muito grande pelo universitário, mas pela igreja também. A igreja precisa investir no universitário. Ela tem que entender que ele é um missionário ali, que ele precisa de cuidado, ele precisa de apoio, ele precisa de treinamento para que ele seja frutífero na faculdade. E o universitário que ele possa desfrutar do seu período ali com alegria, dando frutos para o Senhor. É claro que tudo isso que a gente fala, às vezes, pode assustar um pouco, né? Esse ambiente que a gente encontra, mas na realidade, Deus colocou o universitário ali. Se Deus plantou um universitário, um cristão naquela faculdade, é para ele dar fruto. Então Deus vai conduzindo, Deus vai abençoando, mas o que não permite que ele se acomode. Tem que estudar, tem que correr atrás, tem que ser o melhor e é possível viver um período frutífero, um período abençoado e glorificar a Deus ali dentro. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, pastor Bruno. Muito obrigada mesmo. Bom, pessoal, agora nós vamos para o nosso breve intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente, mais uma vez, é o integrante do GAP, Pablo Almeida, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Pablo, seja muito bem-vindo novamente ao nosso quadro. Qual a pergunta de hoje? Muito obrigado, Alexia. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A nossa pergunta de hoje vem de Divinópolis e quem mandou foi o André Rezende. E ele pergunta: por que, mesmo existindo tantos evangélicos e católicos no Brasil, ainda somos uma nação que tem tanta corrupção? Obrigado pela pergunta, André. Realmente, existe muita corrupção em nosso país. Corrupção não só de dinheiro ilícito, enchendo os bolsos de figurões na política, mas também corrupção de valores, até mesmo, infelizmente, dentro das igrejas. Segundo as pesquisas, em 2020, o número de evangélicos no Brasil será
a maioria, ou seja, seremos uma nação majoritariamente cristã evangélica. Mas do que isso adianta se o que muitos pregam não é o verdadeiro evangelho de Cristo? De que isso adianta se o que muitos vivem não tem nada a ver com as Escrituras e os mandamentos de Deus? Este é um assunto delicado, mas que precisa ser falado. Estamos de fato vivendo um cristianismo verdadeiro ou somente algo que achamos que é o verdadeiro cristianismo? E a igreja religiosamente aos domingos, mas continuar sendo um cara que não tem uma vida transformada pelo evangelho, adianta de quê? Quais são os sinais da atuação do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas famílias, na sociedade? Estamos aqui para quê? Não estou querendo responder as suas perguntas, André, com outras perguntas e fugir ao tema. O fato é que precisamos questionar a razão da nossa fé. Em quem de verdade estamos depositando essa fé? No Deus Criador ou em uma imagem de Deus que nós criamos dentro do nosso coração para adorar. Para finalizar, eu vou ler um breve trecho do comentário do reverendo Augusto Nicodemos, que ele fala sobre a igreja. A teologia da prosperidade ensinada em algumas igrejas lança uma sombra de desconfiança sobre a verdadeira intenção de seus pastores e fundadores e os coloca diante dos olhos do público na mesma vala comum dos políticos gananciosos e corruptos. As alas da igreja evangélica que se aliaram e militaram incondicionalmente pelas agendas da esquerda ou da direita, perderam todo o respeito com a exposição constante dos malfeitos dos que representam tanto um lado quanto o outro. As igrejas históricas estão paralisadas, algumas delas comidas pelo liberalismo teológico que rouba a pregação do evangelho de seus púlpitos. A igreja cristã perdeu o seu discurso público. Quem sabe agora seja a hora dela recuperar a sua verdadeira missão e pregar o simples e puro evangelho de Cristo a ricos e a pobres. Enfim, esse é um assunto sério e que deve ser tratado com seriedade. Então é isso, André. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e espero que as suas dúvidas elas tenham sido sanadas. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil, é só seguir o nosso perfil lá no Instagram, @gap.unec e enviar um direct para a gente com a sua pergunta e cidade, acompanhados da hashtag GapResponde. Até mais! Pablo, muito obrigada! Bom, como este programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa dica GAP do dia. Quem vai dar a dica de hoje para a gente é a integrante do GAP, Miriam Caetano. É com você, Miriam! Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Este espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, palestras, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar sua vida na caminhada cristã e cidadã. E a Dica GAP dessa semana é o livro O Cristão na Cultura de Hoje, desenvolvendo uma visão de mundo autenticamente cristã, dos autores Charles Colson e Nancy Pearcey. Charles Colson é autor popular e um comentarista de rádio amplamente conhecido. Além disso, é um ex-aliado do presidente Richard Nixon, fundador do Ministério International Prison Fellowship e escritor de vários livros que têm ajudado a modelar o pensamento cristão. Nancy Pearcey é diretora de ação política do Wilberforce Forum, editora executiva do programa diário de rádio de Colson e coautora de sua coluna mensal na revista Christianity Today. Nancy tem artigos publicados em vários jornais e revistas. Os autores ilustram através de histórias os principais pontos para contrastar a visão cristã com a visão secular dominante. Cada capítulo contém estudos montados com base em questões como educação, crime, família, vida, arte, música e atividades interativas. Desde o início, deixam claro que cada cristão deve se esforçar por cumprir tanto a grande comissão como a comissão cultural. Os autores argumentam que o cristianismo não é uma fé privada, mas uma visão pública que permeia a política, as artes, a educação, a ciência, a cultura, e os cristãos são chamados à relevância cultural também. Não se conforme com o curso deste mundo,
Faça a diferença no ambiente em que vive. Leia este livro e seja um fator positivo de mudança na sociedade. Repetindo então, a Dica GAP de hoje é o livro O Cristão na Cultura de Hoje, desenvolvendo uma visão de mundo autenticamente cristã, dos autores Charles Colson e Nancy Pearcey. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Até mais! Muito obrigada, Miriam, pela participação e pela excelente dica. Agora vamos fazer uma breve reflexão sobre Efésios 4, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Bom, como diz William Lane Craig, a instituição mais importante na construção da sociedade é a universidade. Na sociedade ocidental, nós vemos, então, a universidade formando líderes políticos, jornalistas, advogados, professores, cientistas e executivos, que serão formados e desenvolverão sua visão de mundo sobre a sua vida. Suas ideias e suas posições sociais e políticas também serão formadas ali. Uma vez formados, eles estarão prontos para influenciar a nossa sociedade com aquilo que aprenderam ser o melhor. Dessa forma, devemos entender que, como cristãos, nossa missão é ajudar a criar e a manter um ambiente cultural no qual o Evangelho possa ser ouvido como uma opção plausível para homens e mulheres pensantes. Devemos também nos capacitar para explicarmos de maneira clara o que cremos e por que cremos no que cremos. Vamos lembrar de 1 Pedro 3,15 para estarmos sempre prontos para defender a razão da nossa fé. Dentro das nossas universidades, ambientes de trabalho, nas nossas casas e por onde formos, devemos apresentar a razão pública daquilo que cremos. Precisamos, então, nos tornar intelectualmente engajados como cristão, dentro ou fora da nossa universidade. Seja um conhecedor da história, da filosofia e das ciências do nosso tempo. Que Deus nos ajude nessa caminhada cristã. Eu espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. Eu te espero, então, no próximo Conexão GAP. Que Deus te abençoe. Até mais! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.